Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero. São 11 horas da manhã deste sábado, dia 12 de agosto, véspera do Dia dos Pais. E os assuntos continuam aqui dentro dessa diversidade que é o Marco Zero. E vamos falar de um assunto que sempre quando vem à pauta gera polêmica, gera conversa, gera discussão, que é o trânsito de Foz do Iguaçu, senhor Paulo Bogler. Moceira, somos motoristas de veículos, de motocicletas, de caminhão, de ônibus, mas também somos bicicleteiros, também somos pedestres, ou seja, nós transitamos diariamente na cidade, no nosso ir e vir, seja num trajeto mais curto perto de casa, seja num projeto mais longo para o trabalho, para outros tipos de deslocamento. Então o trânsito é um assunto, é um fator aí que implica na vida de todas as famílias e todas as pessoas. Para isso a gente recebe aqui o Everson Cadaval, conhecido por atuar nessa área, ele que é o gerente do Observatório de Segurança do Gabinete de Gestão Integrada e inspetor de área da Guarda Municipal, atua diretamente aí num núcleo nevrálgico, né, que reúne informações, dados, números e também pensa alternativas sobre como a gente reduzir problemas e melhorar o fluxo de trânsito na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Cadaval, seja bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo novamente. A gente já tem uma programação para acontecer daqui a uns dias, no próximo mês, e também temos números e situações aí relacionadas ao trânsito de Foz do Iguaçu que a gente vai atualizar e problematizar aqui com o nosso ouvinte. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço o convite, a oportunidade de conversar sobre esse que é um dos assuntos que nós trabalhamos, a prevenção, através do Gabinete de Gestão Integrada, assim como prevenção da violência contra a criança, adolescente, prevenção da violência contra a mulher, tráfico de pessoas, a violência no trânsito também é um dos focos da atuação conjunta aí de todos os órgãos que compõem o programa Vida no Trânsito. Violência no trânsito, além claro, de todas as causas de sofrimento às pessoas e tal, ela implica também na economia, no sistema de saúde, Cadaval? Sim, implica bastante. Até, veja bem, o programa Vida no Trânsito, ele é um programa que surgiu a partir do Ministério da Saúde, Então, é preciso pensar a questão do trânsito enquanto o impacto na qualidade de vida das pessoas, em todos os aspectos. Isso precisa ser avaliado e principalmente hoje, e até é algo que depois vou deixar o link aí para vocês divulgar no site de vocês, que nós vamos ter o fórum estadual do programa Vida no Trânsito, que um dos focos ali é a questão exatamente da mobilidade urbana sustentável e o impacto na saúde de tudo isso. Porque assim, normalmente a gente pensa a questão dos acidentes, e agora a gente já teve a mudança na legislação. Da última vez que eu estive aqui, nós estávamos ainda nesse processo. Agora, legislação também agora, o Código de Trânsito já não fala mais acidente, agora é sinistro de trânsito. Oficialmente. Isso. Então, só não sei se eu consigo falar sinistralidade. Acertei. Mas tudo bem. Então, esses aspectos aí, eles precisam ser considerados não só, por exemplo, de um sinistro onde você teve um dano físico, alguém se machucou, alguém se feriu, alguém perdeu a vida, mas nós temos um processo aí de aumento das questões de adoecimento mental. E o estresse, a dificuldade que você tem no dia a dia para sair da sua residência, eventualmente ir para o trabalho, ir para a sua aula, isso aí causa um estresse, causa uma série de problemas nas pessoas e também causa um impacto não só físico, mas um impacto na parte psicológica das pessoas,
E como é que pedestre, ciclista, motorista pode atuar, pode fazer a sua parte aí para ter mais qualidade de vida nesse processo todo? Ou seja, não só evitar sinistros, mas a parte individual de cada um, como que a gente pode agir para ter um trânsito mais fluido, mais tranquilo, com mais segurança? Ótima pergunta, Paulo. E assim, na sua pergunta já tem um aspecto que você colocou que a gente tem que ter muita atenção. Né? Como que individualmente cada um de nós podemos fazer alguma coisa para melhorar essa situação? Basicamente, a solução ou a melhora dessa questão de mobilidade urbana e aumentar a segurança no trânsito, ela é um processo coletivo. Claro, com ações individuais, mas como todo processo coletivo, ela precisa de mobilizadores, precisa de instâncias, por exemplo, do próprio governo, né, de ter atitudes que direcione, que oriente as pessoas. E, por exemplo, um aspecto que a gente estava falando agora, a questão do transporte público. Né? Nós estamos aí em vias de ter, espero que em breve, uma nova ponte para fazer a travessia para o Paraguai. E o que nós estamos pensando para a utilização dessa ponte? Será que, além do que normalmente se fala, que não, vamos priorizar o transporte de cargas, né? Nessa nova ponte, será que não é uma grande oportunidade para nós voltarmos a ter um transporte coletivo entre as duas cidades mais eficiente? Né? Para que um ônibus, e eu lembro muito bem, na década de 90 ainda se utilizava muito ônibus para ir para o Paraguai, né? Com a quantidade de mais de 20 mil alunos que nós temos, né, fazendo medicina no Paraguai, se nós tivermos um transporte coletivo eficiente, rápido, né, utilizando essa nova via, imagina quantas motocicletas, quantos carros nós podemos tirar das vias. Isso tanto no aspecto positivo, tanto no aspecto de você reduzir a emissão de poluentes, né? E eu sempre digo, essa é a nossa pegada aqui na nossa região. A gente sempre tem que ter esse aspecto aí da questão do meio ambiente, mas principalmente de sustentabilidade, de qualidade de vida. Então, por exemplo, eu estou indo lá para uma aula lá no Paraguai. Se eu estou no ônibus, eu posso escutar um audiolivro, posso ler um livro, né, bem sentado, tranquilo, sem estresse. E olha que eu não estou nem aí citando, que vocês sabem, né, nós tivemos recentemente aí óbitos de pessoas, né, de jovens que estavam indo para lá. Então, acidentes com motocicleta, isso tem sido uma constante. Né? Então, a gente tem que pensar nesse aspecto. Muito bem. A gente perguntou do que individualmente podemos fazer para melhorar o trânsito. Você respondeu e já começou a também abordar um pouco do que era a segunda pergunta. E o poder público, o que pode fazer, Cadaval, aqui, além desse fluxo internacional, aqui dentro da cidade? Por exemplo, a gente fez uma enquete no portal H2Foz, e isso foi até tema de editorial aqui. As pessoas apontaram como problemas do trânsito de Foz do Iguaçu: falta de sincronia dos semáforos, estados de conservação do asfalto, avenidas e ruas mal planejadas, transporte coletivo ineficiente, se abordou aqui um pouco, calçadas irregulares ou falta delas. Isso confere com os números que vocês trabalham e tabulam diariamente lá no Gabinete de Gestão Integrada? Não, perfeito. É a visão das pessoas, é a visão dos usuários do trânsito sobre a realidade que eles enfrentam no dia a dia. Né?
o que nós precisamos? E aí a pergunta específica, né? Do que o poder público precisa fazer cada vez mais? Claro, eu sou um servidor público também, né? Então, mas isso não me impede de ter uma visão crítica, né, sobre essa questão. Nós precisamos cada vez mais trabalhar com dados, com planejamento, com evidência científica. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma intervenção que o meu objetivo é melhorar... Vamos um caso bem específico. Questão de instalação de um semáforo. Ah, tá. Eu tenho em determinado local da cidade um grande número de sinistros, né? Vou decidir que vou colocar um semáforo ali, né? A questão de colocação de um semáforo, ela exige todo um estudo de engenharia, né? Que precisa ver, tá? Uma das reclamações, né? Questão da sincronia. Tá? Se eu faço uma intervenção naquele local ali, eu tenho que ter uma visão ampla, de um raio maior do local específico onde é a intervenção. Porque às vezes aquela minha intervenção naquela esquina, ela pode causar um aumento ou uma diminuição, ou tanto de trânsito como de sinistros, em ruas ou em esquinas a 3, 4 quadras dali. Eu posso levar a médio ou a curto prazo que as pessoas deixem de passar naquele local e passem a usar outras vias para o seu deslocamento. Então, tudo isso tem que ser considerado quando você faz uma intervenção viária, né? Então, vamos citar um outro bem específico, né? A entrada da nossa cidade, né? Eu acredito assim, ponto pacífico. Ninguém fica feliz ao chegar na nossa cidade, e nós, usuários, né, do dia a dia, que temos que passar pelaquele viaduto ali no nosso dia a dia, é óbvio que aquela intervenção viária ali, né, não, sem entrar no mérito, ali nós temos um problema. Se nós reduzimos a questão ali, que era um cruzamento no mesmo nível, onde haviam sinistros graves, com óbitos, com feridos graves, e agora não existe mais feridos graves ali, agora o número de pequenos acidentes que ocorre e a fluidez no trânsito ali, ela, como diz, para ser bonzinho, é no mínimo caótica, né? Fora a segregação, né, dos espaços ali, que é uma reclamação constante da comunidade lá da região. E o que a gente sempre fala, Cadaval, também, desculpa, Paulo, é a questão aí dos gargalos de Foz do Iguaçu. Ontem, por exemplo, estava passando pela Coacil, tinha uma obra de recape asfáltico, a fila estava chegando na rotatória lá do mercado. Então, esses gargalos de Foz do Iguaçu, se citou a palavra planejamento, qual que é o planejamento para o futuro? Alargar as ruas, mudar as vias? O que está sendo pensado já? Olha, assim, eu não posso falar enquanto outros órgãos, sim, apesar do programa Vida no Trânsito ter todos os representantes de todos os órgãos de trânsito, de fiscalização, das universidades, né? Fica difícil de nós falarmos em qual é o planejamento a longo prazo. Mas, por exemplo, Foz do Iguaçu tem um plano municipal de mobilidade urbana, né? Nós sabemos que isso está sendo atualizado, que tem uma parceria com as universidades, né, com a Unila especificamente, o professor Ricardo aí é nosso parceiro nisso, e ali, no plano de mobilidade urbana, você faz uma análise geral de tudo isso. Nós tivemos agora, em junho, uma reunião com o pessoal lá de Joinville, com a equipe toda de trânsito lá de Joinville. Aí reunimos o pessoal aqui de Foz do Iguaçu, de vários órgãos, a universidade, a Unila, o pessoal de Joinville, para discutir a utilização, por exemplo, do Waze, né? De você ter acesso a dados desse aplicativo para você conseguir constatar a questão
dos congestionamentos, né, do tempo que as pessoas perdem em cada via, né? Mas assim, a utilização do Waze, você tem que trazer obrigatoriamente outras camadas, né? Não é só a informação do Waze, porque o Waze não me mostra nada sobre pedestre, né? Então eu tenho que colocar outras camadas, eu tenho que colocar o transporte público, né? E daí eu tenho que trazer dados com relação aos pedestres, né? Para daí eu poder fazer o planejamento. E aí qual é que são as 3 intervenções? Ou eu vou fazer uma intervenção que é de educação, de fiscalização, né? Então, se eu tenho que tirar determinado tipo de veículo, né? O que eu digo muito, quando você tem... nós, no poder público, nós nunca temos recursos e pessoas sobrando. Então, nós temos que ser focados. O que acontece? Se eu vou fazer, eventualmente, uma blitz de trânsito, por mais transtorno que cause, e causa transtorno, isso é ponto pacífico, mas nessa blitz de trânsito eu tenho que ter um foco. Se eu hoje sei que a maioria dos meus óbitos e a maioria dos meus sinistros graves, né, feridos graves, são motociclistas, eu vou fazer uma blitz, eu vou focar em motociclista. E se eu consigo constatar que os motociclistas, e aí sempre aquele cuidado que eu procuro ter de não colocar a culpa na vítima, né? Se os motociclistas que estão se envolvendo em acidentes são de empresas de aplicativo, né? O próprio metodologia de análise, de intervenção, ela diz que você tem que trazer as empresas também para discutir. Então, não só o motociclista, que ele acaba sendo, que nem a gente fala, qual é a pior pena que você pode dar para uma pessoa, né? Nós não temos pena no nosso sistema jurídico de castigo físico. Existe? Não existe. Oficialmente não. Não existe. Legalmente não existe. Aí agora, só que para o motociclista, eu, digamos, concebo que uma infração de trânsito ele seja punido com a própria vida, ou com a perca, ou com dano a um seu membro, com sequelas. A gente tem que pensar todos esses aspectos. Cadaval, você tocou num ponto importante aí, que é esse marco legal aí que deveria disciplinar tudo isso para a gente ter uma fluidez melhor aí em Foz do Iguaçu. O plano diretor entrou em vigor em julho de 2017. Esse plano atual. Ele dizia que esse transitar aí deve ser seguro, eficiente, socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável. O que garantiria isso é exatamente o plano de mobilidade urbana, que você nos apresenta que ele está sendo reformulado. É um plano recente, né, criado, inclusive tendo o Parque Tecnológico Itaipu à frente. Perfeito. Afinal, o que falta para a gente tirar o plano de mobilidade urbana? Por que não sai do papel para que seja um instrumento efetivo de ordenamento, que inclusive reduza isso que você tocou agora, né? Essas experimentações em soluções no trânsito, né? Cria semáforo, tira semáforo, não sincroniza semáforo. Imagino que lá nos órgãos do município aí tem montanhas de pedidos de vereadores, né? Através daquelas indicações. Faz uma rampa elevada aqui na minha rua, faz uma lombada ali na frente da escola, traz um semáforo ali na frente do João Manuel e assim vai, né? Enfim, o que falta para a gente tirar esse plano de mobilidade urbana efetivamente do papel? Olha, nós precisamos de incidência política. O que eu digo com incidência política? A forma, e por exemplo, você, né, a forma como vocês aqui na Rádio Clube lidam com essas questões da cidade é uma forma de incidência política, porque você gera um movimento com os cidadãos, né, eventualmente com os entre aspas, formadores de opinião, para que as atitudes que precisam ser tomadas pelos gestores e pelos legisladores
realmente sejam tomadas, né? É claro que quando você vai colocar o seu voto lá na urna para escolher tanto o legislador como o executivo, você também tem que ter um acompanhamento para ver se aquilo que foi prometido está sendo executado. É o que eu digo. Tivemos agora recentemente uma audiência pública aí sobre transporte na Câmara de Vereadores, que tinha todo mundo lá, menos a população, né? E aí eu coloco, nós temos no município um Conselho de Transporte e Trânsito, né? Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Você sabe quando é que foi a última reunião desse conselho? Se ele participou da elaboração, né, do edital, para renovação aí do nosso processo do transporte coletivo? Chancelou o último repasse de 7 milhões aprovado na Câmara a pedido do prefeito para a empresa de ônibus? Não, e aí assim, a gente acaba esquecendo. 2000, todo mundo acompanhou 2013, aquela movimentação, aqueles protestos, não é só por 20 centavos. Isso resultou que o direito ao transporte fosse colocado na Constituição. Então, e outra coisa, a gente acaba deixando de ter essa visão, né? Peraí, se isso é um direito do cidadão que eu preciso atender enquanto poder público, eu tenho que direcionar todos os meus esforços para isso, né? Eventualmente esse recurso repassado, ele se justifica, né? Mas é o que eu digo, tudo dentro de uma abordagem técnica, né? Que um transporte coletivo eficiente, né? Barato, transparente, né? Todo esse processo, né? A cidadania não se nega, jamais se negou a pagar por um serviço público, mas desde que ele tenha o custo adequado, né? Seja eficiente e atenda primeiramente o interesse da coletividade, ou seja, do cidadão. Se você me permite, Paulinho, não sei como é que está o nosso tempo aí, né? Tempo. A gente, vou dizer que é só o caso, né, do transporte público, né? Nós temos visto uma movimentação, principalmente na Europa e até nos Estados Unidos, de serviços essenciais com relação a água, luz, transporte, reestatizados. Serviços que foram naquela onda grande lá do neoliberalismo, né, nos anos 80, 90, não, tem que privatizar, que vai melhorar. E hoje eles perceberam que várias dessas atividades, elas foram privatizadas, elas encareceram e pioraram. Estão voltando a ser reestatizadas. Então, é um pensamento, né, sem chegar e dizer para você, não, essa é a solução, né, mas é um pensamento que a gente tem que ter conosco, porque eu digo, felizmente, nem tudo pode ser resolvido pela lógica do mercado, né? Então, isso é algo a se pensar também. Por que hoje nós temos algumas cidades pequenas e até algumas cidades um pouquinho maiores que estão com a gratuidade do transporte coletivo? Aí você tem que avaliar qual é que é o ganho que você tem, por exemplo, em ter mais pessoas usando transporte coletivo. Olha os ganhos ambientais, de uma forma geral, mais assim, sociais, porque, por exemplo, eu preciso buscar um serviço de saúde, eu tenho transporte de melhor qualidade, porque você sabe, talvez já tenha essa informação da quantidade de pessoas que marcam uma consulta e às vezes não consegue ir, né, dentro do serviço público, dentro do SUS, não consegue comparecer à consulta. Qual é a quantidade de pessoas que acaba não conseguindo ir numa consulta por um problema com relação ao transporte? É um debate. Cadaval,
quero falar de números com você. Você já adiantou aqui que, né, o gabinete, o programa Vida no Trânsito está formatando aí justamente no contexto da organização da Semana Nacional do Trânsito, que será em setembro, mas a gente tem alguns números apresentados aí pelo Corpo de Bombeiros, né, que apresenta aí um número de acidentes de 1.400 acidentes, 1.400 ocorrências entre janeiro e julho de 2023, ou seja, nesses 7 primeiros meses do ano. Ou seja, dá para a gente comparar já se esses números, dado esse número público, tornado público agora recentemente, com os números que vocês trabalham, estão formatando, é possível fazer um comparativo se a gente está retomando os números pré-pandemia, ou seja, de antes da pandemia, quando teve um menor fluxo de veículos no trânsito, a gente está voltando àquele patamar mais alto de acidentes em Foz do Iguaçu? Uma ótima pergunta, e assim, eu já quero deixar aqui um abraço para o Coronel Amarildo, né, comandante de bombeiros aqui em Foz do Iguaçu, que ele nos resgata com relação a dados também, porque ele tem uma expertise muito grande, é especialista nessa área de gestão da informação, né, de TI. E o que acontece? Você colocou esse aspecto de retomando dados pré-pandêmicos. A gente pode dizer que, infelizmente, nós estamos voltando à normalidade. O que acontece? Os dados do bombeiro, eles são específicos daqueles atendimentos, né, que o bombeiro faz. Porém, nós temos dados gerais de sinistros que englobam também a questão de pequenos acidentes que não geram uma pessoa ferida, que não geram um acionamento do SEAT. E é interessante porque, no cômputo geral, você acaba percebendo que determinadas avenidas e determinados cruzamentos têm um grande número, né, de sinistros, porém, com relação à gravidade e até os óbitos, às vezes isso não se reflete. E aí é interessante quando o pessoal tem a discussão com relação à redução da velocidade. Falamos lá da questão da entrada da cidade, no viaduto de entrada da cidade. Por que nós não temos acidentes graves ali? Porque a velocidade é reduzida. Né? A velocidade é reduzida. Né? Então, todas as ações hoje, e isso é um direcionamento, não é só local, nacional, é global, né? Da segunda década de redução de acidentes do trânsito, sinistros de trânsito, redução da velocidade. Redução da velocidade. Por incrível que pareça, quando você trabalha isso de forma técnica, você consegue reduzir as velocidades máximas e eventualmente aumentar a fluidez. Parece um contrassenso, mas não é, porque uma velocidade maior, onde você acaba tendo um maior número de sinistros e acaba tendo interrupções, você no cômputo geral do deslocamento, você acaba reduzindo a velocidade média geral daquele bloco. E às vezes quando você reduz, e isso assim, de reduzir de 60 para 50 numa avenida. Pouca coisa, né? Pouca coisa. E claro, com relação à velocidade, em relação aos motociclistas hoje, é de conhecimento de qualquer um que circula, tá? A gente tem todas as nossas reuniões do PVT, a gente tem discutido isso, já saíram diretivas nacionais sobre isso, estaduais, de o que vamos fazer para reduzir os sinistros com motociclistas. É uma intervenção que tem que ter vários aspectos. E aqui em Foz do Iguaçu, agravado pela questão das motocicletas com placas paraguaias e a facilidade de se obter uma habilitação também no Paraguai. Mas aí eu quero trazer rapidamente dois aspectos.
primeiro, nós tivemos na CIPA da Itaipu, o pessoal da CIPA lá na Itaipu nos convidou para fazer uma fala sobre trânsito. Comissão de Prevenção de Acidentes. Isso, ótimo. E nós fizemos uma fala, a equipe aqui de Foz do Iguaçu, né? E o pessoal do Paraguai veio, o pessoal, inclusive, de Assunção, para discutir. Eles também estão lá no Paraguai com a equipe, eles atualizaram a legislação deles com relação a trânsito e eles estão discutindo e procurando alternativas. O que vamos reduzir? O motociclista hoje é o principal vítima em relação a óbitos no Paraguai. Então isso que a gente enfrenta aqui, a gente coloca, tenta jogar, não, a culpa, entre aspas, né? É por causa do Paraguai, porque compra fácil uma moto, habilitação. Eles têm essa mesma preocupação do lado de lá, né? De melhorar o processo de habilitação dos condutores, né? O rapaz que inclusive ele é espanhol, ele está trabalhando agora no ministério lá em Assunção, né? Ele pegou e falou, o camarada vai lá, né? Compra uma carteira, né? Sobe num SUV de $200 mil e vai para Camboriú, né? Ou seja, sem preparo nenhum, sem, né, conhecimento nenhum. Então, isso é uma preocupação deles. E quando eu cito a questão do Paraguai, é porque nós tivemos agora, na semana passada, a comemoração dos 20 anos do GT Saúde Itaipu. E nós conversamos com o pessoal do GT Saúde Itaipu para que nós retomemos o comitê técnico de acidentes e violências dentro do GT Itaipu. Porque, inclusive, citando essa questão de que é um problema no Paraguai, e agora, como o GT Itaipu ele está além do Brasil e Paraguai, ele traz a Argentina para que a gente possa ter a Itaipu como esse indutor, né, de melhorar as condições, exato, de soluções, de buscar soluções para essas questões aqui na nossa região. Muito bem. Cadaval, rapidamente, além das avenidas Paraná, JK, República Argentina, que a gente já sabe que são pontos aí de preocupação e que exigem atenção no deslocamento diário das pessoas, que outras entroncamentos, cruzamentos aí é preciso ter atenção, me parece ainda mais nos horários de pico, né? Olha, nós temos, né, a questão das rodovias, né? Então, as rodovias federais que cruzam o município, infelizmente nós temos um índice alto de acidentes graves e acidentes sinistros graves, sinistros com óbito. E aí é o fator velocidade. Só que o fator velocidade agregado à falta de passarelas e, infelizmente, a falta de viadutos ou trincheiras, né, com passagens no mesmo nível. Isso a gente já tem isso claro nos dados, né, que a gente precisa de intervenções, né, tá chegando a nossa perimetral, né, isso precisa ser pensado, porque nós vamos ter um deslocamento de fluxos para aquela nova rodovia, e ela tem que ser muito bem pensada nesse aspecto. Em via simples, inclusive, né? Infelizmente, eu digo assim, o pessoal, você está criticando a perimetral. Não, eu não estou criticando a questão da perimetral, mas me parece assim uma coisa que não tem muita lógica, né? Se eu imaginar que eu vou usar a perimetral para ir para o aeroporto, para ir para as cataratas, para ir para Duas Pontes, para eventualmente ir para o novo Porto Seco, né? E aliás, ir para a região sul da cidade, né? Sim. Porque se eu for para o Porto Meira, né, para a região do Porto Meira, eu vou entrar pelo BR e eu vou usar a perimetral para ir para aquela região, né? E obviamente me parece lógico que deveria ser uma via de pista dupla, né? Sim. E fora da cidade, né? Tá ali dentro, cortando os bairros ali da região leste ali toda. Já chegou aquela região onde futuramente será a perimetral leste há muito tempo, né? Pois é, inclusive
conversava com um amigo sobre isso, né? Que ele disse, não, o projeto original da perimetral era perimetral. Ele não era cruzando, né, cortando a cidade. Ele era mais afastado daquela região. Agora, por que esse trajeto foi mudado, né? Eu realmente não sei, né? Porque tudo fica mais difícil se você vai passar. É a questão de desapropriação, de terrenos e coisa e tal, enquanto que se você fizesse realmente mais perimetral, mais pelo perímetro da cidade, né, você conseguiria, né, eventualmente fazer e ter maior eficiência na via, né? Você tem menos, fica menos picotado, ou seja, menos vias atravessando naquele trecho. Perfeito, ali. Para a gente finalizar, Cadaval, por que a Avenida Paraná com a Florianópolis ainda todos os meses a gente tem, inclusive, acidentes graves lá? É tão difícil de resolver o problema lá? Olha, é um aspecto que a gente já conversou. Como eu te disse, toda intervenção ela precisa de uma análise técnica, né? A princípio, você olha a questão e bota um semáforo e vai resolver, né? Só que parece que teve um outro local aí agora recente, que eu vi o comentário lá, que foi colocado no semáforo e o pessoal disse, não, vou colocar no semáforo, não tem mais acidente, mas está dando congestionamento. Então, não vou dizer que lá seja o caso, né? Eventualmente lá não seja essa mesma situação. Mas, além do semáforo, há a possibilidade que haja outro tipo de intervenção também que possa melhorar, né? Eu lembro muito bem, também ali naquela mesma via na Avenida Paraná, lá embaixo, onde teve aquele sinistro que morreram 3 pessoas, né? Dois avós e o neto, parece, né? A questão lá, melhoraram bastante a sinalização lá naquele local. Não foi instalado o semáforo, mas melhoraram bastante a sinalização. Só que ainda tem problema com relação à vegetação, que dificulta a visão. Então, é o caso ali? Não sei. Mas que merece uma análise técnica? Merece, com certeza. E se for a questão do semáforo, que seja colocado o semáforo. Muito bem. Cadaval, obrigado aí pelas informações. É sempre um prazer falar sobre trânsito contigo. Já deixamos meio que pré-agendado aí, né, para conversa com vocês todos aí da equipe do programa Vida no Trânsito, no Gabinete de Gestão Integrada, para falar mais especificamente da semana lá no mês de setembro, quando acontece toda essa mobilização aí no país e na cidade de Foz do Iguaçu. Obrigado, tenham um bom dia. Obrigado, bom dia, um abraço a todos. Marco Zero, onde tudo começa.